Olá, me chamo Thaisa e sou estudante da sexta fase do curso de enfermagem na UFSC. Meu professor orientador é o Dr. José Luiz Guedes dos Santos e o nome do nosso projeto é Ambiente de Prática Profissional de Enfermeiros de um Hospital Universitário. Ele faz parte de um macroprojeto intitulado Empoderamento e Ambiente de Prática de Enfermeiros em um Hospital Universitário e está vinculado ao Laboratório GEPADES. O projeto é multicêntrico e tem como universidades parceiras a UFSM e Unifesp. O objetivo do projeto é analisar o ambiente de prática profissional do enfermeiro, ou seja, o ambiente de trabalho onde o mesmo realiza suas atividades, sejam elas assistenciais ou gerenciais. Considera-se que várias características e fatores podem influenciar esse ambiente, o que pode interferir na qualidade e efetividade do cuidado prestado. E qual a sua importância? O ambiente de trabalho possui grande influência nas atividades conduzidas pelo enfermeiro, uma vez que este profissional tem papel fundamental para garantir uma assistência com maior qualidade e efetividade aos pacientes. O ambiente da prática de enfermagem é definido como as características organizacionais no ambiente de trabalho, que podem vir a facilitar ou dificultar a prática profissional. Diante disso, o ambiente é considerado favorável quando os enfermeiros possuem autonomia, controle sobre o ambiente de trabalho e boas relações com a equipe de saúde. Ao avaliar as características favoráveis ao ambiente de trabalho do enfermeiro, as instituições de saúde poderão proporcionar um local de trabalho melhor aos seus servidores. Essa tática também poderá fornecer na produção de ambientes favoráveis, redução dos gastos, menos rotatividade dos profissionais, bem como maior satisfação dos mesmos em seus ambientes de trabalho. Por esta razão, avaliar o ambiente de trabalho torna-se um indicador indispensável para estabelecer uma melhor prática gerencial dos enfermeiros, pois este, como líder da equipe, precisa conhecer os pilares que amparam uma prática adequada, para, assim, poder garantir melhor qualidade do serviço inserido. Com relação à metodologia, ela é uma pesquisa transversal, descritiva, com abordagem metodológica quantitativa. A população entrevistada são os enfermeiros de um hospital universitário do sul do Brasil. Os critérios de inclusão são estar em exercício, prestar assistência direta ou indireta ao paciente, trabalhar na unidade no mínimo há 3 meses, e os de exclusão são enfermeiros em férias, licença ou afastamento por qualquer motivo durante o período de coleta de dados ou que tivessem vínculo direto com o grupo de pesquisa promotor da investigação. O processo da pesquisa iniciou a partir da aprovação no Comitê de Ética, ao qual acabou atrasando a aprovação e, consequentemente, o início da coleta de dados. A coleta de dados iniciou em abril de 2019 e está ocorrendo até o momento. Os entrevistados receberam 3 formulários, uma ficha de caracterização pessoal, uma do profissional e do ambiente de trabalho e uma do Nursing Work Index. A análise de dados foi realizada através do programa Statistical Package for the Social Science, versão 21, e a confiabilidade é avaliada através do coeficiente alfa. A partir desse processo, apresentamos resultados parciais da pesquisa. Foram abordados um total de 102 enfermeiros. Desses, 12 foram considerados como perda e 8 enfermeiros não se enquadraram nos critérios de inclusão e exclusão. Portanto, obtivemos um total de 82 voluntários até o momento, restando ainda 61 enfermeiros para a amostra ideal. Quanto à caracterização da população de enfermeiros do local da pesquisa aplicado, obtivemos como idade mínima 23 anos e máxima 67, obtendo uma média de 38 anos. Com relação ao sexo, 85% são do sexo feminino, enquanto 14% são do sexo masculino. Com relação à situação conjugal, 75% informaram possuir companheiro, enquanto 24% informaram não possuir. Com relação ao vínculo trabalhista, 61% informaram ser do regime estatutário, enquanto 39% informaram ser da CLT pública. Com relação à categoria profissional,
89% informaram ser enfermeiros assistenciais e 11% enfermeiros gestores. Com relação a possuir um outro vínculo empregatício, 81% informou não possuir e 18% informaram possuir outro vínculo empregatício. Com relação à formação profissional, 12% possuem apenas a graduação, 40% possuem especialização, 1% possui residência, 36% possuem mestrado e 9% possuem doutorado. Quanto à satisfação com relação ao trabalho, 6 participantes responderam estar muito satisfeitos, um total de 7% dos participantes, 62 responderam estar satisfeitos, resultando em 75% desses participantes, 13% informaram estarem insatisfeitos, ou seja, 15% da população, e um participante informou que está muito insatisfeito com relação ao trabalho. Quanto à avaliação da qualidade do cuidado, 13% dos enfermeiros a consideraram como muito boa, 82% a consideram como boa e 3% consideram como ruim. Quanto à intenção de deixar o emprego atual, numa escala de 0 a 10, onde 0 apresenta nenhuma intenção e 10 muita intenção de deixar o emprego no próximo ano, obtivemos a média de resposta de 3,22. Para a avaliação do ambiente de prática, os enfermeiros responderam completamente o instrumento Nursing Work Index, considerando que médias abaixo de 2,5 representam ambientes favoráveis à prática profissional e acima de 2,5 pontos ambientes desfavoráveis, obtivemos a média de 2,14 referente à autonomia, 2,44 no quesito do controle sobre o ambiente, 2,14 pontos em relação entre médico e enfermeiros e uma média de 2,27 pontos em relação ao suporte organizacional. Os itens analisados referente à autonomia são: uma equipe de supervisores que dá suporte aos enfermeiros, onde obteve-se uma média de 2,37. A enfermagem tem controle sobre sua prática, com média de 2,09. Liberdade para tomar decisões importantes no cuidado ao paciente e no trabalho, com média de 2,13. Não ser colocado em uma posição de ter que realizar atribuições que são contra meus princípios, com média de 2,18. O gerente de enfermagem dá suporte à sua equipe em suas decisões, mesmo que conflitem com as dos médicos, com média de 2,42. Os itens analisados referente ao controle sobre o ambiente são: serviços de apoio adequado que me permitem dedicar tempo aos pacientes, com média de 2,66, tempo e oportunidades suficientes para discutir com outros enfermeiros problemas relacionados aos cuidados do paciente, com média de 2,57, e equipe com número suficiente de enfermeiros para proporcionar aos pacientes um cuidado com qualidade, com média de 2,72, o gerente de enfermagem é um bom administrador e líder, com média de 2,07, equipe suficiente para realizar o trabalho, com média de 2,73, oportunidade de trabalhar em uma unidade altamente especializada, com média de 1,99, a designação de pacientes promove a continuidade do cuidado, obteve-se a média de 2,37. Os itens analisados referente à relação entre médico e enfermeiro são: os médicos e enfermeiros possuem boas relações de trabalho, obteve-se a média de 1,94. Enfermeiros e médicos trabalham muito em equipe, obteve-se a média de 2,23. Colaboração entre enfermeiros e médicos, obteve-se a média de 2,27. Com relação ao suporte organizacional, são 10 itens que contemplam essa categoria e estão contidos nos outros grupos analisados. Ressalta-se ainda que apenas 3 itens foram avaliados com média acima de 2,5, ou seja, apresentam-se desfavoráveis à prática profissional. Conclui-se, portanto, que o ambiente é favorável à prática profissional dos enfermeiros.